Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre entrada e saída de dados e também sobre variáveis. Podemos utilizar uma função disponível por padrão na linguagem para imprimir algo na tela do usuário. Essa função é a função print. A sintaxe, isso é, como é feita a sua utilização no código, está disponível no exemplo 1. No exemplo, eu utilizei a função print para imprimir na tela a frase "Essa frase será mostrada na tela quando o programa for executado". Trabalhando com a funcionalidade disponível na linguagem, podemos receber informações do usuário utilizando a função input. A sintaxe para usar ela está disponível no segundo exemplo. Quando a função é executada no programa, surge um espaço para o usuário digitar a informação. Você pode passar um texto dentro dos parênteses da função input para exibir uma espécie de título, para auxiliar o usuário a inserir a informação desejada. No exemplo, eu passei a frase "entre com a informação aqui" e ela apareceu antes da caixa de texto para o usuário. Antes de falar das variáveis, devemos falar sobre os principais tipos de dados que trabalharemos em Python, começando com o inteiro, ou int, que nada mais é que um número sem vírgula, por exemplo, 1, 2, 10, etc. É importante deixar claro que quando um número possui uma parte decimal, escrevemos essa parte depois de uma vírgula aqui no Brasil. Porém, quando se trata de computação, essa vírgula é substituída por um ponto. Como podemos ver no tipo float, que são os números reais, isso é, números que podem ter partes decimais, essas partes decimais são escritas depois de um ponto. Portanto, os inteiros se referem a números que não são quebrados, por exemplo, 1, 5, 10, e os floats são números com vírgula, ou com ponto quando se trata de computação. Por exemplo, 2,3, 4,7, etc. Partindo para a string, ela é uma sequência de caracteres entre um par de aspas, e essas aspas podem ser duplas ou simples. Uma string em Python é a representação de um texto, e esse texto pode ser composto por uma frase, um espaço em branco ou até um espaço vazio. Também é possível representar o número imaginário em Python. A parte real é separada da parte imaginária por um sinal de mais ou menos, e a parte imaginária acompanha a letra J, como pode ser visto no último exemplo. Nesse curso, utilizaremos os tipos inteiro, float e string extensivamente, portanto é importante saber diferenciá-los bem. Agora vamos explorar as variáveis. Elas são utilizadas para armazenar uma informação no nosso programa. Existem algumas regras para definir variáveis. O nome da variável não pode conter espaços. Ele tem que ser uma palavra só. O nome da variável não pode começar com um número. Porém, você pode inserir um número no meio do nome da variável sem problemas. E o nome da variável deve ser constituído apenas de letras, números e aquele caractere underscore. A declaração de uma variável funciona da seguinte forma: você escreve o nome da variável, seguido de um sinal de igual, e depois o valor que você quer que aquela variável armazene. Esse sinal de igual significa que você está atribuindo tudo que está à direita dele para aquilo que está à esquerda. Seu programa, ao ler a declaração de uma variável, vai processar tudo que está à direita do igual e atribuir ao que está à esquerda. No exemplo, eu declarei a variável inteiro e atribuí a ela o valor 15, que é um número inteiro. Na segunda linha, eu declarei a variável vírgula e atribuí a ela o valor 2.7. Por último, declarei a variável frase e atribuí a ela a string contendo a frase "eu sou uma string". Também podemos declarar uma variável e, depois do sinal de igual, chamar uma função, por exemplo, a função input. Então, receberíamos os dados do usuário e armazenaríamos esses dados em uma variável. Aqueles caracteres em azul claro pertencem a um comentário. Um comentário é uma anotação que o programador pode fazer no seu código. Eles são utilizados para explicar o que aquele trecho de código faz em seu programa. Para iniciar um comentário, basta digitar o símbolo de cerquilha, ou hashtag, e tudo que for escrito após esse símbolo naquela linha não será interpretado pelo programa como um código propriamente dito. Então, tudo que está escrito em um comentário não é executado no programa. Então, mesmo que exista uma declaração de variável depois de um símbolo de comentário, essa declaração não será executada pelo interpretador, ou seja, seu programa não realizará essa função. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.